Bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos começar a falar sobre equações polinomiais. O início desse estudo é para a gente ir aos poucos descobrindo como encontrar as raízes de qualquer tipo de equação polinomial, principalmente, o nosso foco aqui no ensino médio seria as de terceiro grau e vamos ver uma ou outra aí de quarto grau. Vamos pegar aqui eu peguei um exemplo aqui de um exercício de geometria espacial para a gente poder dele tirar as equações polinomiais. Nós não vamos calcular aqui. Aí depois eu vou passar as ferramentas para vocês e depois no final a gente volta, numa outra aula e resolve a equação que a gente vai descobrir aqui. Nós vamos entender aqui, existe algum valor de x para o qual o volume do cubo excede o do paralelepípedo em 32 unidades. Ou seja, ele quer saber qual valor que x pode ter para que quando eu calcule o volume desse cubo e o volume desse paralelepípedo, o volume do cubo tenha 32 unidades a mais. Quando ele coloca unidades, aqui ele não quis pôr medida, Esse unidades a mais pode ser centímetro cúbico, metro cúbico, depende da unidade que ele estiver falando aqui. Como ele não colocou nenhuma específica, ele também só citou aqui unidades. Então eu sei que esse volume é maior em 32 do que esse aqui. Então o que a gente vai ter que fazer? Montar uma expressão matemática aí para resolver isso. Então o que nós temos aqui? Primeiro, lembrar aqui o que é o volume do cubo. O volume do cubo é a aresta ao cubo. Então, o volume do cubo vai ser... As arestas são todas iguais, x, então é x ao cubo. Então, esse é o volume do cubo, x ao cubo. O volume do paralelepípedo é largura vezes comprimento vezes altura. A ordem aqui tanto faz, porque é produto, pode ser também comprimento vezes largura vezes altura. A ordem aqui não tem problema. Então aqui é o meu comprimento, aqui é a largura do cubo e aqui é a altura do cubo. Então o volume vai ser largura x menos 3 vezes comprimento 3x sobre 2 vezes a altura x. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter isso aqui, volume igual x vezes 3x sobre 2. Então, eu vou copiar isso aqui de novo. E vou fazer esses dois aqui que está mais tranquilo. Vai ficar 3x quadrado sobre 2. Essa multiplicação aqui vai ser uma distributiva, Então, vamos fazer essa distributiva. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui. Volume. X vezes 3x quadrado vai ficar 3x ao cubo. Sobre 2. Menos 3 vezes 3x quadrado vai ficar menos 9x quadrado sobre 2. Então, nós temos aqui o volume do cubo. Agora, nós vamos fazer aquilo que ele diz no problema. Ele diz assim: se existe algum x aonde o volume desse cubo ele é maior em 32 unidades do que o volume desse. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer uma igualdade, Porque o que nós temos aqui, nós vamos fazer uma igualdade entre essas duas informações aqui. Então o que nós temos? Que o volume, vamos chamar aqui de volume 1, 1 e aqui 2. O volume 1 menos o volume 2 tem que ser igual a 32 unidades. Por que isso? Perdão, deixei sem foco aqui, O volume 1 desse cubo menos o volume do paralelepípedo tem que dar uma diferença de 32 unidades, porque esse aqui é maior, então ele vem antes. Então tem que dar uma diferença de 32.
Agora nós vamos substituir esses dois aqui pelo que a gente encontrou aqui embaixo. Então, volume 1 é x ao cubo, menos o volume 2, que é 3x ao cubo sobre 2, menos 9x quadrado sobre 2. Tudo isso igual a 32. Vamos fazer o MMC de tudo aqui para sumir com esse 2 aqui de baixo? Então vai ficar 2x ao cubo, né? Que vai dar 2, né? MMC. 2 dividido por 1, 2, vezes x ao cubo, 2x ao cubo. 2 por 2, 1, vezes 3x ao cubo, 3x ao cubo. 2 por 2, 1, vezes 9, 9x quadrado. 2 por 1, 2, vezes 32, 64. Executei o MMC dos dois lados da igualdade. Desaparece o meu denominador. E aí eu vou juntar os semelhantes aqui. 2x cubo menos 3x cubo vai dar menos x cubo. Menos 9x quadrado igual a 64. Vamos agora igualar a zero isso daqui. Vamos igualar a zero isso daqui. Nós vamos passar, como esses aqui estão negativos, vou passar todo mundo para lá. Então vai ficar x cubo positivo, mais 9x quadrado positivo, mais 64 que já está do lado certo, tudo isso igual a zero. Então, a equação polinomial que representa essa situação problema é essa daqui. Se eu resolver essa equação, eu vou descobrir os valores de x que cumprem com essa obrigação aqui, do volume desse ser maior do que esse em 32 unidades. E como é que se resolve a equação de terceiro grau? Fiquem aí, não percam, dê um joinha na aula de hoje, e nas próximas aulas nós vamos mostrar várias estratégias, vários conhecimentos sobre raízes, até chegarmos no ponto em que conseguiremos calcular esse aqui. Tá bom? Até daqui a pouco, pessoal.